Como é difícil fazer jornalismo sério num país como o Brasil, onde a maioria dos jornalistas são tão engessados quanto as notícias que transmitem. Mais parecem com assessores de imprensa do poder público do que comunicadores que são responsáveis de sanar dúvidas e levar as sociedades a uma reflexão. Como é constrangedor fazer parte de uma categoria que poderia mudar o mundo. Mas o que fazem é agir como idiotas numa sociedade corrupta e capitalista, tratando as pessoas como se elas vivessem numa ilha isoladas do mundo, que não precisam de informações. Poucas perguntas são aproveitadas numa entrevista coletiva. As perguntas, que seriam para sanarem dúvidas e pedir explicação sobre administração pública e cobrar resultados ou coisas parecidas, elas servem muito mais como promoção pessoal do entrevistado do que informativa à sociedade. E na maioria das vezes, as perguntas nem são pertinentes ao assunto em foco. E esses idiotas continuam colhendo as migalhas da corrupção para se calar. Uma maratona de audiências públicas marcaram o início do mês de abril em Curitiba. E os fantoches marionetados da Notícias não conseguiram sair do 0 a 0. As audiências públicas foram divididas por temas específicos e aconteceram nas regionais da cidade, dificultando ainda mais a participação da comunidade. E muito mais do que se esperava, as soluções engessadas tomaram conta das respostas coletivas. Gustavo, a caixa preta da URBS vai ser aberta? Já começa o processo de reestruturação, terá assembleia agora no mês de abril. Também a URBS é uma SA, é a única SA, uma empresa de Curitiba, então tem toda uma legislação a ser respeitada. Nós tivemos que enfrentar essa questão da transição da tarifa, que é um tema que gera um enorme impacto, mas pela primeira vez na história nós vamos fazer uma auditoria, para valer. E para isso convidei as 3 universidades, Federal, a PUC e a Positivo, e aqui de forma alguma em desconsideração a nenhuma instituição, mas por serem instituições reconhecidas, com profissionais reconhecidos, chamamos o DIESE e o debate será público, com abertura para as entidades. Já conversei com o CREA, Sindicato de Engenheiros e outras várias entidades, Sindicato de Trabalhadores. Há uma comissão que vai acompanhar esse trabalho com toda a transparência e vamos tentar fazer uma pesquisa origem e destino. O que não dá é chegar ano que vem e só discutir a tarifa e ficar a dúvida do que efetivamente custa. Então a auditoria é o melhor remédio, sem nenhuma preocupação de busca de culpado, mas ter clareza, porque toda vez que aumenta o diesel, toda vez que se renegocia a folha dos trabalhadores, isso tudo é legítimo, isso tem um impacto no custo. E o que não é justo também é simplesmente transferir a conta para o usuário, principalmente quem paga a tarifa. Então nós temos que chegar num ponto de equilíbrio. As empresas alegam que há um déficit de 200 milhões de reais, a própria URBS reconhece que há um déficit na estrutura muito considerável, e nós queremos que haja um diálogo com o governo do Estado, com o governo federal, para fontes de financiamento, por isso que eu defendo o subsídio. Curitiba vive com a região metropolitana uma situação única no Paraná, que é uma rede integrada com tarifa única, isso tem um caráter social. Então, transparência é o melhor remédio para dirimir as dúvidas. Sabemos, prefeito, também que seriam 9 clubes da gente para Curitiba. Só temos 2 funcionando precariamente. Qual que é a previsão para esses 2, pelo menos? Isso é bom a população cobrar, de quem prometeu e não deixou orçamento. Cobrar de quem anunciou e não deixou orçamento. Cobrar de quem criou expectativa e não fez financiamento. Então a gente assume, sem nenhuma previsão orçamentária, sem nenhuma previsão de financiamento e com a necessidade de recuperação, principalmente das piscinas térmicas que tiveram problema na execução das obras. O clube da gente, do sítio cercado, ele está falta de funcionamento por causa falta de empresa de limpeza, né? E tem uma previsão já para essa empresa de limpeza? Tem, e falta de pessoal, porque também não deixaram o orçamento, e é bom destacar isso. É fácil prometer, é fácil às vezes inaugurar e colocar a placa, mas tão caro quanto a construção é deixar dinheiro para contratar equipe, é deixar dinheiro para contratar empresas e fazer o pagamento. Eu mandei hoje para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas, todos esses relatórios. Por quê? Se isso tudo é regular, no último ano de gestão, muitos prefeitos vão anunciar obras, vão começar obras, vão até inaugurar placas, mas sem previsão de orçamento. Aí a gente vai ficar no limite do que é aceitável. Então a gente tem que ter essa visão também, porque se cria uma expectativa, mas não se deixa recurso para a conclusão.
falou em 2011 que ia denunciar também os mensaleiros de Curitiba. Já o fez? Ou... Ocorreu, né? Com a Câmara Municipal, pela primeira vez na história, um presidente foi cassado. Então isso decorre de uma ação de uma série de partidos e lideranças que denunciaram o que estava ocorrendo lá. Parabéns pela coragem. Obrigado, valeu, bom trabalho. Desculpe a pressa.